Agora era tarde de pensar sobre isso. Teriam que viver de acordo com o que viesse. Se dependesse dele, Abraham seria um bom chefe de família, faria tudo para salvar seus familiares dos nazistas e das suas consequências. E que Alá o perdoasse. Já fazia dias que ele não se humilhava em oração, se ajoelhava no seu tapete e orara de noite e de dia. Mas agora prometia a Alá que assim que se instalasse na sua nova terra, na sua nova casa, na sua Canaã prometida descida dos céus, ele oraria com toda a adoração e serviria a Alá com toda a sua família. Abraham conseguiu chegar ao seu destino, afinal já eram 11h40 da noite. A vila solitária parecia um cemitério iluminado. Ficaram na estação sem saber o que fazer, para onde ir. Abriram seus lanches de carne de carneiro com cuscuz marroquino, que a esposa de Ali lhe dera, e cada um pegou um pedaço, um pouco na sua mão, e comeu. Aos poucos o dia começou a clarear. Os primeiros moradores daquela vila iam indo às compras para comprar pão na venda. Homens montados em seus cavalos passavam pela estação e viam aquela gente estranha, homens empaturrados de roupa, com dentes de ouro na boca, e todas as mulheres vestidas de preto, deixando à mostra só as mãos e os olhos. Pareciam urubus pousados na calçada, se vistas de longe e de costas. Os homens da vila cumprimentavam a todos, dizendo bom dia. Os homens e arrudinhos concordavam e respondiam num gesto de cabeça, curvando-se até a metade do corpo. As mulheres de preto não respondiam nada. Todas estavam de olhos no chão. Claro que os moradores da vila estranharam tal comportamento. Jacob mostrou o endereço ao dono da venda, perto da ponte. Através de gesto, ele conseguiu articular o nome de Salim. Foi o suficiente para o dono da vendinha entender, se propôs através de gesto levá-la até o tal Salim. E o resto da família ficou ali a esperar na estação de trem. Daí a pouco chegou um trem. As pessoas que desceram do trem ficaram surpresas de verem ali aquelas pessoas tão estranhas, tão diferentes. Abraham demorou um pouco, umas 2 horas, da casa de Salim para voltar. Estava eufórico, contente, tinha encontrado um patrício seu, agora tudo seria mais fácil. Levaria toda a família para a casa de Salim, que morava no oposto da cidade onde eles estavam. O pai de Salim também era um vendeiro. Ele havia mudado seu nome árabe para Yosef. Era mais fácil de ser pronunciado José que qualquer outro nome. A esposa dele, Dona Nasa, tinha uma espécie de bigodinho, mas mesmo assim era muito bonita. Era uma turca prendada que logo foi para a cozinha, para o fogão, preparar uma refeição com substâncias para todos. Salim tinha 4 cavalos que sempre ficavam amarrados embaixo da velha casa armazém. Ele propôs a Abraham de irem a cavalo às terras que estavam à venda e que Abraham pretendia comprar. Foram dormir e no outro dia, bem cedo, após o jejum, os 2 homens selaram os cavalos e partiram para a fazenda Andrada, para ver se realmente se parte dela estava à venda. Abraham conseguiu comprar alguns alqueires por um bom preço. E o bom era que tinha uma estrada de rodagem que cortava toda a propriedade. Ela saía da vila de Santa Rita e ia até a fazenda Santa Clara, mais ou menos 25 quilômetros. A fazenda Andrada ficava a uns 7 quilômetros da vila de Santa Rita. Dava para ir a pé até lá sem se cansar.
Abraão fizera um bom negócio. A divisa da terra que ele comprou ia da fazenda Roldão até a Vila do Cruzeiro, a fazenda de Vino Mandemo, que tinha uma cerâmica de telhas e tijolos, que o trem passava nessa fazenda de Vino. Fazia uma volta como uma ferradura, porque ele era muito rico. Quando fizeram a linha do trem, alguns engenheiros receberam propinas para fazer essa volta e colocar o trem passando pelas terras dele. Toda a sua produção de cerâmica vendida era transportada pelos vagões de trem. Isso muito facilitava o escoamento da produção. Mas as terras que Abraão comprou não tinham o trem, não tinha linha. Ela passava bem acima da fazenda Andrada. Foram 20 alqueires que Abraão comprou. Teria que construir uma casa para a família se instalar. Não havia nenhuma construção em toda a propriedade. Ele levou a todos para conhecer suas terras. Sara, a filha mais velha, gostou de tudo. Era perto da cidade. Andariam pela estrada uns 5 quilômetros até a primeira porteira, onde havia um pequeno riacho. Lá no alto, uma pequena cascata, muitas árvores e rochas negras pintadas por musgos brancos e muita pitaia. A propriedade teria a estrada cortando por uns 3 quilômetros. Era cortada por uns 3 quilômetros. Depois era uma estrada secundária, logo após essa porteira, que se estendia por mais uns 3 quilômetros até a divisa com o senhor Vino Mandemo. Já na vilinha do Cruzeiro, onde a estrada bifurcava, ia para a fazenda Santa Clara, ficava a fazenda dos Andradas. Isso do lado direito de quem vinha da Vila Santa Rita. Só pertencia a Abraão o lado esquerdo, até a bifurcação, mas do lado direito pertencia a outra pessoa. Eram terras a perder de vista. A família Abraão prosperaria, plantariam, criariam gados, ovelhas. Haviam árvores a perder de vista, poderiam derrubar e construir uma casa. Quando Jacob se casou e as suas filhas quando Jacob se casasse e as filhas de Abraão conseguissem maridos, a preferência seria por pessoas da mesma raça, mas se não tivesse, que fossem pessoas do lugar. Abraão havia gostado muito do Ocidente. As pessoas eram menos pesadas, de sorriso aberto, não se prendiam a tradições e se respeitavam mutuamente, coisa que Abraão nunca viu em sua terra natal. Ele foi aprendendo com os ocidentais a ser também um ocidental. De vez em quando alguém o chamava de Abrão. Ele atendia, pois sabia que ser Abraham era difícil daquela gente humilde e de bom coração chamar. Abrão seria mais fácil. A casa da família Abrão foi aos poucos sendo construída ao pé da cascata. Para se chegar até lá, teriam que subir um pequeno morro. Abraão e a família cortaram as madeiras, lavraram a machado, cortaram a enxó, serraram um serrote com serra, fez um estaleiro alto do chão sobre estacas. A casa seria mais alta que o solo, uns 80 centímetros na parte da frente. Teriam árvores centenárias ao redor, como o pau-brasil, que foram cortadas e aparelhadas para os baldrames da casa, e sobre eles colocaram os tijolos comprados na cerâmica do Cruzeiro do seu Vino. Todas as telhas e tijolos foram transportados no lombo dos cavalos de Salim. Abrão, os alugou por um mês. Esse foi o prazo suficiente para construir a casa e passar a morar nela. Fizeram uma sala espaçosa com 2 janelas para a estrada, a porta da lateral de quem chegava na subida do morro. Para ter acesso à casa e à porta, precisaram fazer 4 degraus de escada. Colheram pedras na propriedade e as construíram com encaixes perfeitos. Parecia até que havia argamassa entre elas, mas não haviam. Eram super bem colocadas e encaixadas entre si.
A escada era uma obra-prima de 1,5 m de comprimento, 80 centímetros de largura, com 4 degraus de 20 centímetros, divididos esses dos 80. Na plataforma da porta, uma laje de pedra preta cortada, lavrada e ilustrada como se fosse mármore, pedra essa tirada ali da cascata. A princípio foram feitos 2 quartos grandes, um após o outro, que ligavam a sala e nesta a cozinha. Havia uma pequena sala de jantar, cujas portas dos quartos saíam nela. Havia ainda um pequenino quarto que seria para Jacob até que ele se casasse e construísse a sua própria casa, para ele e sua esposa. A cozinha era no corpo todo da casa, na largura que era o quarto da casa, mais a sala de jantar, uns 6 metros de largura por uns 5 metros de comprimento. Era uma cozinha gigantesca, para caber toda a família, em noites frias, em conversas à beira do fogão, que era bem no meio dessa grande cozinha. O quarto de Jacob, perto da sala de jantar, onde teria uma porta mais larga que as normais, seria ali a despensa. Mais tarde, a princípio não haveria muitas coisas na casa. As 2 esposas ficariam uma com cada uma em uma cama no mesmo quarto, que seria o quarto de Abrão. Ele dormiria junto delas, uma noite com uma, outra noite com a outra. E o outro quarto seria o quarto das filhas. Só tinham o necessário, nada supérfluo. Com o progresso da família e a venda de lenhas da propriedade, das árvores cortadas, o arrendamento dos pastos, a venda dos bezerros, os ovos, as galinhas, a plantação, as mandiocas, batata, abóbora, a família foi progredindo bem devagar. Jacob fazia queijo do leite das vacas e vendia na cidade de casa em casa. Eles tinham um pouco de receio de ficar indo à cidade. A guerra os tornara arredios, quase não falavam com um estranho. Abrão e Jacob é que decidiam tudo. As mulheres continuavam no mesmo ritual lá das Arábia. Não conversavam com homens, aliás, nem olhavam para eles. Elas se escondiam se algum homem aparecia por lá para se informar de algo. Abrão, em conversa com José, ficou a par de como eram as leis no Ocidente. Por aqui, os homens só poderiam ter uma esposa. Caso tivesse mais de uma, seria preso e condenado por bigamia. Isso muito assustou o árabe. Ele tinha 2 esposas sobre o mesmo teto. Esther era a esposa oficial que tivera Noemi, agora com 19 anos, Laodiceia com 16, Miriam com 3 anos. E a concubina, a segunda esposa, era a mãe de seu único filho macho, Jacob, da filha Sara, de 12 anos, e da pequena Maria, de 2 anos. Uma reunião em família foi pedido a todos que nunca mencionassem que sobre aquele teto havia um patriarca e 2 esposas, porque o problema não tinha como ser resolvido. Abrão não poderia abandonar a mãe de seus filhos. No país onde ele vivia, ele teria direito a 4 esposas caso ele conseguisse sustentar, criar e educar todos os filhos oriundos dessas uniões. Só que no país onde estavam vivendo agora, isso era errado. Então a família se sujeitaria ao esquema desse país. Não faria as orações perto dos outros. Continuaria com a família como se uma fosse esposa e a outra não. Não comeriam e nem beberiam nos dias do Yom Kippur. Não orariam escondido e o mais disfarçado possível. A família achava que, se ela quisesse mesmo tais rituais tradicionais, então por que não resguardar a todos eles no seu país de origem? A família de Yosef também não faziam nada do que os árabes e os muçulmanos fazem quando professam o islamismo. Viviam muito bem sendo corretos em suas atitudes e convivência com os ocidentais. Os dias foram passando, a nova casa da família, aos poucos sendo adaptada às necessidades mínimas de seus moradores. 3 meses depois de estarem todos
Morando ali naquele lugar maravilhoso, Esther deu uma ótima notícia: iria ter outro filho. Quem não gostou foi a segunda esposa. Ela que queria dar outro filho macho a Abrão, mas nem sempre o marido a procurava. Estava mais para agradar Esther, a esposa legítima. Acho que sentia medo de que a situação matrimonial dele viesse a ser descoberta pelos ocidentais. Se a segunda esposa tivesse mais filho, ele alegaria o quê? Que ela era sua parente, viúva, que ele assumira a paternidade dos filhos dela? Ninguém o questionaria por isso, mas ela, sem o marido, aparecer grávida, alguém poderia descobrir. Apesar de que os ocidentais não se preocupavam muito com isso. Então ficaria muito complicado. Ainda mais que se ela tivesse uma criança, teria que ter uma certidão de nascimento, o nome dos dois pais, como é no Ocidente. Coisa que, na certidão dos filhos nascidos no Oriente, era obrigatório ter só o nome do pai. As esposas e as filhas não usavam documentos nenhum, era usado o nome do pai. Isso não é aceito no Ocidente. Crianças nascidas no Brasil e em todos os outros países ocidentais têm que ter uma certidão de nascimento que ser lavrada em cartório com as duas testemunhas cujos nomes constam no documento da criança para sempre e tem o nome dos dois cônjuges e tinham que serem casados no civil naquele tempo. Hoje não se usa mais. Por isso tinha que apresentar a certidão de casamento também contendo o nome das duas testemunhas. E por isso tudo a segunda esposa era sempre desprezada por Abrão. Jogada às traças, como eles diriam, jogada ao vento. Não poderia se casar com outro homem, porque Abrão não permitiria. Ela era tida como escrava ou serviçal da casa.